Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! O grito alto de uma águia veio de repente de longe e uma águia gigantesca pôde ser vista voando pelo céu, circulando acima de suas cabeças antes de fazer um pouso rápido. O vento uivava em sua presença. Aqueles que tinham um pouco de conhecimento sabiam que essa águia foi especialmente criada para transportar humanos e cargas. No entanto, nem todos tinham condições de mantê-la. De pé nas costas desta águia estava um humano. Era um homem na faixa dos 30 anos. Ele tinha uma expressão fria enquanto carregava uma caixa de madeira atrás de si. Deitado no ombro deste homem estava um animal de estimação peculiar. Uma cobra das nuvens. De acordo com a Enciclopédia das Bestas, uma cobra com asas e uma crista na cabeça era chamada de cobra das nuvens. A cobra das nuvens era uma espécie inteligente que podia cuspir veneno de relâmpago venenoso. Era uma combinação de atributos de relâmpago, madeira e vento. Não havia dúvidas de que era uma besta rara, difícil de formar um pacto de sangue e que tinha um potencial incrível. Ao ver esse homem, Tan Lin franziu a testa enquanto Tan Shun sorriu. É Ilmantan. O ancião do perguntou. Ilmantan? Ele poderia ser o avaliador de bestas de rank 3 recentemente promovido da sede? Tan Shun assentiu. Aquele homem saltou da águia. Após lançar um feitiço, a águia voou de volta para as nuvens. Se fosse necessário, o usuário só tinha que lançar um feitiço correspondente para invocá-la de volta. Essa cena deixou muitas pessoas animadas, pensando em como era legal. Incluindo Lin Jin. Ele estava quase babando enquanto observava a águia bater suas asas poderosas. Em sua mente, ele decidiu que se tivesse a oportunidade, ele também compraria uma águia. Como seria conveniente ter uma para viajar? Onde está o ancião da Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo? Olhando indiferente, Ilmantan levantou a cabeça ligeiramente e perguntou com uma voz orgulhosa. No entanto, ele logo notou Tan Shun e Tan Lin. Com luz nos olhos, ele se aproximou deles imediatamente e os cumprimentou. Bom dia, avaliador Tan. Tan Shun assentiu com um leve sorriso. Lin-er, ouvi dizer que você veio para a cidade do Bordo, então assumi essa tarefa de vigilância. Quem diria que eu realmente te encontraria aqui? Havia um toque de bajulação no tom de Ilmantan. A reação de Tan Lin, por sua vez, foi bastante fria quando ela respondeu após saudá-lo. Saudações, avaliador Il. Não há necessidade de tais formalidades entre nós. Tendo dito isso, Ilmantan notou a multidão ao redor deles. Ele soltou uma tosse seca antes de retornar à sua aparência severa. Avaliador Tan, estou aqui na cidade do Bordo para supervisionar um exame. Assim que minha tarefa estiver concluída, permita-me cumprimentá-lo oficialmente depois. Então, Ilmantan se virou para a multidão. Onde está o ancião Du? O ancião Du deu um passo à frente. Ancião Du, estou aqui com ordens para fiscalizar o exame de certificação de avaliador de bestas de rank 2. Onde estão os candidatos Lin Jin e Gao Jian? Depois de fazer sua pergunta, o ancião Du acenou para Lin Jin e Gao Jian. Gao Jian, embora você não tenha passado no ano passado, suas respostas foram bem feitas. Com um pouco mais de esforço este ano, tenho certeza de que haverá uma chance de você passar. Ilmantan encorajou. Então, quando ele se virou para Lin Jin, ele franziu a testa. Este Lin Jin parecia mais jovem que Gao Jian. Para ele, um exame de certificação de avaliador de bestas de rank 2 não era brincadeira de criança. Em média, embora os candidatos ao exame não fossem muito velhos, eles também não seriam tão jovens. Este homem parecia ter cerca de 7 ou 8 anos a menos que ele. E pensar que ele estava tentando obter a certificação de avaliador de bestas de nível 2 neste estágio. No entanto, Ilmantan não disse nada. Havia uma diferença entre um exame de avaliador de bestas de rank 1 e 2, ou seja, um candidato ao exame de rank 2 exigia uma triagem inicial. O ancião gerente da associação local seria o responsável por esse processo, então quem conseguisse se registrar com sucesso deveria ter passado na primeira triagem. Ancião Du, prepare uma sala de exames tranquila para nós e supervisione o exame comigo. Instruiu Ilmantan. Cada associação de avaliação de bestas tinha um local assim. O exame de certificação de avaliador de bestas de nível 2 era um assunto sério, então apenas os candidatos Lin Jin e Gao Jian estavam presentes no grande salão, junto com os fiscais, Ilmantan e o ancião Du. Ilmantan anunciou as regras do exame. Assim que terminou, ele tirou uma besta da prática da caixa de madeira que trouxe. Selado dentro desta besta da prática estava um amuleto de simulação de besta. Até Ilmantan, que estava supervisionando o exame, não tinha ideia de qual amuleto de besta era. Essa era a regra. O conteúdo do exame foi decidido pelos anciãos da sede por meio de discussão. Uma vez que eles chegaram a um consenso, eles selaram o amuleto na besta da prática e o enviaram diretamente aos candidatos ao exame. Além disso,
havia uma folha de respostas fornecida que só podia ser aberta com um feitiço, usada apenas para avaliar as notas após o término do exame. Nesse momento, alguém entrou no salão. Era Tan Shun. Avaliador Tan, qual é o significado disto? Ilman Tan perguntou. Estou aqui apenas para atuar como fiscal freelancer. Acredito que não seja contra as regras. De fato, se o outro fiscal concordasse, um avaliador de bestas de nível 3 tinha permissão para supervisionar o exame junto. Tan Shun tinha um status bastante proeminente e Ilman Tan já foi seu aluno. Portanto, se o homem mais velho queria assistir, como Ilman Tan poderia recusar seu pedido? E assim, as portas se fecharam e as janelas foram trancadas. O exame começou oficialmente. Não foi nenhuma surpresa que Gao Jian tenha se inscrito para o exame. Ele o fez no ano passado, mas não passou. Este ano, era razoável que ele o fizesse novamente. Entretanto, para Lin Jin, que tinha acabado de recuperar seu status de avaliador de bestas de nível 1 por meio de exame, houve uma mistura de sentimentos na multidão quando descobriram que ele faria a certificação de nível 2 logo após o exame. Zhao Ying, Lu Xiaoyun e Andong cerraram os punhos enquanto torciam por Lin Jin. Eles sentiam que Lin Jin era capaz o suficiente para avançar para o rank 2. As pessoas que compartilharam seus pensamentos foram Liao Gu e Gu Menshon. Tendo testemunhado Dourado evoluir para o rank 3, Liao Gu sabia que o calibre de Lin Jin não deveria ser subestimado. O raciocínio de Gu Menshon era muito mais simples. Ele se aventurou por terras em busca de avaliadores de bestas famosos, esperando encontrar uma maneira de formar um pacto de sangue com o monstro de tinta, mas sem sucesso. No final, foi Lin Jin quem o ajudou com seu pedido. Portanto, para Gu Menshon, se Lin Jin conseguisse avançar para o rank 2, o jovem merecia, sem perguntas. Claro, também havia pessoas que ainda não acreditavam em Lin Jin. Este Lin Jin é jovem e cheio de vigor. Não há como evitar que ele esteja bastante eufórico após produzir alguns resultados excepcionais. Embora seja verdade que ele tem alguns insights únicos na avaliação de bestas, e ele possa estar acima da média em termos de habilidade, mas isso não significa que ele poderia se tornar um avaliador de bestas de nível 2 tão facilmente. Aqueles que conseguiram passar tiveram que reunir muitos anos de experiência. Não é um golpe de brilhantismo que pode ajudar uma pessoa a progredir. Relativamente falando, tenho maiores esperanças para Gao Jian. Nan Gongxian tomou a iniciativa de falar. Como um dos anciãos da Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo, era natural que ele tivesse o direito de comentar. Durante todo esse tempo, ele estava menosprezando Lin Jin. Então, mesmo que Lin Jin subitamente se elevasse acima ou mesmo tivesse figuras proeminentes o apoiando, Nan Gongxian permaneceu tão desdenhoso quanto antes. Na opinião dele, era impossível que Lin Jin melhorasse tão rápido. A menos que houvesse alguém o guiando no escuro. Nan Gongxian suspeitava que Lin Jin deveria ter tido uma mão amiga para fazê-lo melhorar tremendamente em tão pouco tempo. E essa mão amiga pode ser o ancião Du. Quanto às avaliações dos ovos mutantes, pode ter sido apenas o ancião Du auxiliando Lin Jin no escuro. Caso contrário, como Lin Jin poderia avaliar todos eles sozinho? O ancião Du não pode supervisionar o exame de certificação de rank 2 sozinho e aquele avaliador Yu da Sede parece um indivíduo honesto. Espere só, Lin Jin. Eu me recuso a acreditar que você pode passar neste exame tão facilmente. Você pode estar fazendo o exame apenas para aumentar sua fama. Dentro do salão, Ilman Tan liberou o selo da besta na besta de treino. No instante seguinte, um pilar colorido de luz envolveu a besta da prática e ela começou a mudar de forma. Momentos depois, a figura se transformou em uma grande besta dragão. Seu corpo tinha 6 metros de comprimento com escamas duras como aço. Tinha chifres de rinoceronte, corpo de cobra, garras de águia e bigodes como a cauda de um pardal. O olhar da criatura era feroz como o de um tigre e suas presas eram afiadas como navalhas, como as de um crocodilo. A besta da prática se tornou uma besta semelhante a um dragão depois que o amuleto foi ativado. Lin Jin, Gao Jian, vocês dois têm 1 hora para avaliar e escrever um relatório de avaliação para esta besta. Como vocês sabem, este não é um exame de rank 1, então o padrão deste exame de rank 2 é muito mais rigoroso. Não seria exagero chamá-lo de severo. Seus relatórios de avaliação também têm que se adequar aos requisitos de um avaliador de bestas de rank 2. Agora vocês podem começar. Ilman Tan instruiu com uma cara séria. Para ele, essa tarefa era apenas uma perda de tempo. E ainda mais quando ele percebeu que os anciãos da sede designaram uma besta dragão como o sujeito do exame. Esta foi, sem dúvida, uma das questões mais difíceis na história dos exames de certificação de rank 2. Muitos dos avaliadores inventaram um ditado: se você encontrar uma besta dragão no seu exame de rank 2, nos vemos novamente no ano que vem. Isso só poderia significar que os candidatos não estavam com sorte, pois era literalmente impossível para eles passarem avaliando uma besta dragão. Somente quando conseguiram uma matéria mais fácil é que eles tiveram uma chance. Ilman Tan sentiu um pouco de pena de Lin Jin e Gao Jian.
Em sua mente, ele refletiu sobre como os anciãos da sede estavam sendo muito duros com os candidatos ao dar a eles um tópico tão difícil. Até o ancião Du e Tan Shun franziram a testa ao ver o dragão simulado. O ancião Du suspirou. Toda a comunidade de avaliadores de bestas sabia que não se podia avançar diante desse dragão. Qualquer outra besta seria melhor porque uma besta-dragão era considerada uma classe única no estudo da avaliação de bestas. Era até considerada por alguns como pertencente a uma liga própria. Terminar a avaliação em 1 hora e completar um relatório de avaliação condizente com um avaliador de bestas de rank 2 era pura agonia. Era uma tarefa impossível para Lin Jin e Gao Jian. Gao Jian empalideceu após ver o dragão e era óbvio que ele havia perdido a confiança. Enquanto isso, Lin Jin permaneceu relativamente composto. Lin Jin, Gao Jian, apenas tentem o seu melhor. Tan Shun encorajou de repente. Gao Jian correu para começar, usando todos os métodos que podia para avaliar a criatura. Ele até trouxe consigo alguns instrumentos raros de avaliação de bestas. Eles podiam dizer o quão duro Gao Jian estava se esforçando, pois a testa deste último agora estava coberta por uma camada brilhante de suor. Lin Jin esperou até que Gao Jian terminasse de avaliar antes de ir até lá. Para ele, não importava qual animal era o tema, pois o Museu de Bestas Mortais responderia a todas as suas perguntas. Aproximando-se da besta, ele estendeu a mão para tocá-la. Um espécime congelado apareceu dentro do museu quando uma placa contendo detalhes do animal apareceu. Essa besta-dragão era um tipo de besta rara, sem dúvida. Besta rara de nível 2. Dragão Prime. De 3 atributos que são ouro, fogo e vento. Taxa potencial, 3. Legado da linhagem. Contém linhagens de um dragão de rio, um dragão de água e um dragão de jade. Os 7 métodos para ativar sua linhagem incluem: bloqueio presente nas veias desta criatura. Os 8 pontos de bloqueio são. Os métodos de tratamento são. Esta besta-dragão mostra sinais de evolução. Existem 2 métodos de ativação. Existem 4 métodos de evolução. Cada descrição foi mostrada em detalhes e facilmente compreendida. Lin Jin poderia ter simplesmente escrito tudo, mas isso chamaria muita atenção, já que 3 pares de olhos o observavam. Se ele simplesmente começasse a escrever agora, seu processo de avaliação seria considerado muito antinatural. Se ele se comportasse de forma muito incomum, alguém poderia descobrir. Lin Jin gostava de manter um perfil discreto. Ele gostava de ficar rico em silêncio. Portanto, ele teve que fazer um bom show e atrasar um pouco o ritmo. De repente, ele se lembrou dos métodos de avaliação de bestas que havia aprendido no museu, então começou a colocá-los em prática. Havia muitos métodos de avaliação fornecidos no Museu de Bestas Mortais. Lin Jin tinha lido alguns, mas o único que ele realmente teve tempo de pesquisar foi a técnica de observação Xiuan. Esta técnica de observação Xiuan era uma disciplina obrigatória ensinada na escola de avaliação de bestas. Todo avaliador de bestas era obrigado a aprendê-la. A única diferença era o nível estudado. A técnica de observação Xiuan originou-se de um avaliador de bestas de rank 9 há vários milhares de anos, criada por Ma Xiuan. Essa técnica de observação incluía observar a besta como um todo, estudar sua pele e pelo, sentir seus ossos, testar sua respiração, discernir seu cheiro, verificar a circulação de seu espírito, agitar sua alma e muitos outros métodos. Dizia-se que a técnica de observação Xiuan continha originalmente 36 partes separadas. Mas ao longo dos anos, muitas partes foram perdidas e apenas 24 permaneceram, que foram então divididas em 16 volumes superiores e 8 volumes inferiores. O que eles aprenderam na escola, ou o que a maioria dos avaliadores de bestas conseguiam pôr as mãos eram apenas as 8 partes inferiores. Mesmo assim, apenas um punhado conseguia dominar essas 8 partes e entendê-las completamente. Havia um ditado que dizia, se você aprender até mesmo 3 partes da técnica de Xiuan, você já pode começar a avaliar bestas. Isso prova o quão incrível foi a técnica de observação Xiuan. A técnica de observação Xiuan, que Lin Jin viu no Museu de Bestas Mortais, era um volume completo de todas as 36 partes. Fora isso, havia explicações detalhadas fornecidas, então Lin Jin só teve que estudá-la brevemente antes de chegar a um relatório de avaliação completo sozinho, sem depender das avaliações do museu. No momento, Lin Jin estava usando os métodos que aprendeu com a técnica de observação de Xiuan para avaliar a besta simulada. Claro, Lin Jin ainda não havia dominado todas as 36 partes, mas ele não estava com medo, pois sempre podia consultar os materiais dentro do museu. Lembro que havia uma parte que ensinava avaliações de dragões e os métodos de avaliação correspondentes. Lin Jin murmurou para si mesmo antes de fechar os olhos. Embora parecesse estar pensando profundamente, na verdade ele estava folheando os livros do museu. Nesse momento, Gao Jian estava escrevendo seu relatório de avaliação enquanto Lin Jin ainda estava preso no processo de avaliação. Quando o ancião dos 3 vigilantes viu Lin Jin absorto em pensamentos, seu coração bateu forte.
Parece que o exame de certificação de Rank 2 ainda é um pouco difícil para Lin Jin. Embora ele seja muito conhecedor, ele ainda carece de experiência prática. Se ele acumular mais 2 anos de experiência, ele pode passar facilmente até mesmo por um assunto sobre dragões. Tan Shun compartilhou uma opinião semelhante. No entanto, com base nas teorias que Lin Jin apresentou durante as avaliações dos ovos mutantes, ele sabia que Lin Jin não teria problemas em elaborar um relatório de avaliação. A questão era quão bom seria o relatório de avaliação. Se não estivesse de acordo com o padrão exigido, Lin Jin falharia no teste. Talvez eu precise inventar uma maneira de persuadir Ilmantan a ser o mais tolerante possível para retribuir meu favor a Lin Jin. Quanto a Ilmantan, suas crenças não poderiam ser mais elementares. Ele não achava que Lin Jin conseguiria passar. Ele tinha esperanças muito maiores em Gao Jian. Dentro do Museu das Bestas Mortais, Lin Jin estava folheando um dos livros quando de repente exclamou: "Eu encontrei!" No 21º volume da técnica de observação de Xiwan, havia métodos adaptados para avaliar bestas do tipo dragão. Havia também algumas magias e selos espirituais para ajudar o avaliador a conduzir a avaliação. Abrindo o livro, Lin Jin memorizou o selo espiritual correspondente à avaliação do dragão e ensaiou cuidadosamente antes de sair do museu. Lin Jin podia ser visto se aproximando do dragão simulado. O ancião Du observava. Tan Shun observava. E o Mantan bocejou. Gao Jian continuou rabiscando furiosamente em uma folha de papel. No instante seguinte, Lin Jin pegou uma pedra espiritual e a segurou na palma da mão antes de realizar o selo espiritual. Como diz o ditado, somente os conhecedores reconhecem a verdadeira arte. Nenhum dos 3 fiscais era uma figura medíocre, 2 eram avaliadores de bestas de nível 3 e um de nível 2. Eles tinham ampla experiência e profundo conhecimento em avaliações de bestas. No momento em que Lin Jin realizou o selo espiritual, o trio percebeu algo instantaneamente. Isto é, os olhos do ancião Du brilharam. Tan Shun simplesmente acariciou sua barba e disse: "Selo espiritual de avaliação do dragão do volume 21 da técnica de observação de Xiwan." Haha, interessante. Interessante. Até Ilmantan olhou para Lin Jin incrédulo com os olhos arregalados. Técnica de observação de Xiwan, volume 21, o selo espiritual de avaliação de dragão. Isso é algo que somente um avaliador de bestas de rank 2 poderia aprender e controlar. Como Lin Jin aprendeu isso? Ele imediatamente se voltou para o ancião Du. Poderia o ancião Du ter ensinado Lin Jin? Na mente de Ilmantan, era a única possibilidade porque nenhuma das bibliotecas da associação filial tinha o volume 9 da técnica de observação de Xiwan e acima. Todos eles se tornaram tesouros pessoais de alguns avaliadores de bestas. A única outra maneira de colocar as mãos nesses livros era pegá-los emprestados da biblioteca da sede. Portanto, Ilmantan acreditava firmemente que Lin Jin era discípulo do ancião Du. Até Tan Shun pensou o mesmo. Afinal, nenhum avaliador de bestas comum poderia aprender facilmente algo acima do volume 16 da técnica de observação de Xiwan, então Lin Jin deve ter sido ensinado por um avaliador. O ancião Du obviamente não tinha a mínima ideia sobre isso. E agora, ele inadvertidamente foi rotulado como o mentor de Lin Jin. O trio continuou assistindo Lin Jin fazer sua mágica. Sua performance, embora não seja muito refinada, é incrível o suficiente. E o Mantan imediatamente encontrou uma falha. Ele podia dizer que Lin Jin não tinha experiência em executar o selo. Como se tivesse aprendido recentemente. Havia um toque de crueza encontrado apenas em novatos, mas ele definitivamente foi ensinado por um avaliador. Muitas das habilidades envolvidas não eram algo que um novato pudesse aprender sozinho. E o Mantan e Tan Shun lançaram olhares discretos para o ancião Du e refletiram sobre o quão impressionante ele era. Lin Jin estava alheio ao que seus vigilantes estavam pensando. Ele estava meramente aplicando o que aprendeu, ou pode-se dizer que ele estava apenas praticando o uso do selo de avaliação do dragão. No entanto, o selo espiritual funcionou apenas por um breve momento antes de se despedaçar. A causa disso foi a inexperiência. O que mais incomodou Lin Jin foi perceber o quão desgastante era para sua energia espiritual manter o selo. Ele não tinha muita energia espiritual para começar, então teve que pegar um pouco emprestado da pedra espiritual. A pedra espiritual de antes havia sido completamente exaurida e reduzida a uma pedra comum. Sentindo-se impotente, ele só conseguiu tirar outro. Dessa vez, o selo durou um pouco mais, mas ainda falhou. Ele continuaria tentando. Foi somente na quinta pedra espiritual que Lin Jin conseguiu completar o selo e o usou para avaliar os atributos e a linhagem do dragão. O próximo passo foi observar o animal e sentir seus ossos. Embora parecesse um tanto desajeitado, suas execuções eram profundas, como se ele tivesse recebido orientação de um avaliador. Todos os 3 vigilantes chegaram unanimemente a essa conclusão. O ancião Du também ficou surpreso e, sem que ele soubesse, agora era rotulado de avaliador. Lin Jin concluiu a avaliação com calma antes de pegar seu pincel para escrever o relatório de avaliação.
A essa altura, metade do tempo alocado já havia passado. Gao Jian já estava na terceira página do seu relatório. Se o método de avaliação que ele executou anteriormente indicou que ele foi ensinado por um especialista, o relatório de avaliação poderia testar completamente as habilidades básicas de um avaliador de bestas. Afinal, um método era apenas um método. Ser capaz de buscar os resultados certos era a chave. E nesse aspecto, a performance de Lin Jin foi igualmente notável. Ele tinha escrito apenas meia página quando Tan Chun silenciosamente se aproximou dele para dar uma olhada. Sentindo-se chocado, o homem mais velho agora podia formar uma suposição bastante fundamentada. Se nenhum acidente acontecer, Lin Jin certamente avançará para a próxima classificação. Essa foi a conclusão de Tan Chun. Claro, era apenas sua opinião pessoal e ele não a expressou em voz alta. Afinal, o principal fiscal aqui era Yu Manta. Apesar de ser o veterano, ele não deveria estar causando uma cena e assumindo o papel de outra pessoa. 15 minutos antes do tempo acabar, Lin Jin escreveu sua última palavra e Gao Jian abaixou seu pincel. Ambos tinham completado seu exame ao mesmo tempo. Entregue as folhas de respostas. Lin Jin, Gao Jian, vocês dois podem esperar lá fora e eu anunciarei os resultados em breve. Yu Manta acenou com a mão, dispensando-os. Lin Jin e Gao Jian se curvaram em saudações antes de se retirarem do salão. Então, Yu Manta pegou os relatórios de avaliação e começou a julgá-los junto com Tan Chun e o ancião Du. Primeiro, eles estudaram Gao Jian. Após um julgamento cuidadoso, os três balançaram suas cabeças em decepção. Embora houvesse alguns pontos impressionantes, colocando Gao Jian em um nível mais alto do que a maioria dos avaliadores de bestas de nível 1, ele ainda estava muito abaixo do padrão dos avaliadores de nível 2. Isso foi algo em que o trio concordou unanimemente. Em seguida, eles passaram para o relatório de avaliação de Lin Jin. Todos os três homens pareciam impressionados e até Yu Manta assentiu silenciosamente. Embora houvesse um punhado de falhas no relatório de Lin Jin, pelo menos o trio assumiu que ainda havia espaço para melhorias, mas onde um avaliador de bestas de rank 2 estava envolvido, Lin Jin havia satisfeito os padrões. Ele estava até um pouco mais alto que isso. Comparado ao relatório de avaliação de Gao Jian, o dele era muito superior. Avaliador Yu, o que você acha? Perguntou o ancião Du. Yu Mantan ponderou. O que mais eu posso pensar? Este Lin Jin é claramente seu discípulo. Você se diverte em pedir nossa opinião sobre o trabalho dele? Yu Manta não deu sua conclusão, mas se virou para perguntar a Tan Chun. Avaliador Tan, deixe-nos ouvir seus comentários primeiro. Tan Chun riu. Vamos falar sobre o relatório de avaliação de Gao Jian primeiro. Havia algumas falhas em sua teoria e está claro que sua base e conhecimento ainda não atingiram os requisitos. Quanto a Lin Jin, seu relatório de avaliação do dragão simulado é bastante preciso. Suas teorias são sólidas, e a partir de seu método de avaliação, fica claro que ele possui muita habilidade e experiência. Sinto que a qualidade do trabalho que ele nos mostrou é suficiente para que o aprovemos. Ele estava falando do fundo do coração. Deixando de lado o fato de que Lin Jin era o benfeitor de sua filha, como um avaliador imparcial de bestas, Tan Chun faria o mesmo comentário. Ancião Du, o que você acha? Tan Chun perguntou, apesar de achar a pergunta desnecessária. Fiel às suas expectativas, o ancião Du respondeu com uma cara séria. Eu também sinto que o relatório de Gao Jian está um pouco deficiente. Quanto a Lin Jin, seu relatório é o suficiente para deixá-lo passar no exame de rank 2. Claro, esta é apenas uma opinião pessoal minha. No estudo de avaliações de bestas, ainda estou atrás de vocês dois, então sintam-se à vontade para ter a última palavra nisso. Era supostamente uma resposta séria, mas Yu Manta e Tan Chun presumiram que o ancião Du estava sendo coquete. Assim como um pai agiria de forma reservada sempre que seu filho estivesse sendo elogiado por outro, apesar de realmente se sentirem êxtase por dentro. Pelo menos era isso que eles achavam que o ancião Du estava fazendo. Embora Yu Mantan fosse um indivíduo orgulhoso, fatos eram fatos, porque até ele concordava que Lin Jin havia atendido aos critérios de aprovação tanto para seu método de avaliação quanto para a redação do relatório de avaliação. Eu concordo. No entanto, esses são apenas os resultados iniciais. A decisão final será tomada pelos anciãos da sede após esses relatórios de avaliação serem enviados de volta. Concluiu Yu Mantan. Embora ainda houvesse uma revisão final exigida pelos procedimentos, sob tais circunstâncias, pode-se dizer que Lin Jin tinha 99% de chance de passar no exame. O trio então assinou seus nomes na coluna de avaliação inicial. Fim dos capítulos do 82 ao 84. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!